Tarifa zero para o transporte público urbano. Quem realmente se beneficia disso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem se beneficia disso é a desigualdade, é o aumento da desigualdade. Isso é exatamente uma política que serve de bom exemplo, que políticas bem intencionadas que aumentam a desigualdade. São bem intencionadas, mas com resultado ruim. Muito mais gente que pode pagar, que tem renda para pagar, vai andar de ônibus e não pagar, do que você vai incluir pessoas que teoricamente não poderiam e vão entrar, passar a poder andar de ônibus. E isso tem várias afirmações sobre isso que são genéricas e ruins. Na verdade, esse dinheiro vem de um subsídio que o governo faz. E a pergunta é se esse subsídio é o prioritário. Recentemente, o coordenador do Nossa São Paulo, que estuda São Paulo, a desigualdade e tal, esteve com o prefeito atual, lançou uma meta, sugeriu, de que 2/3 da população paulistana conseguisse ser atendida pelos médicos pelo programa Saúde da Família. Consegui chegar nisso até o final. Aí o prefeito, segundo ele, então eu vou ter que gastar mais 2,5 bilhões. Ele está gastando 6 bilhões com subsídio de ônibus. Se for por tarifa zero, esse negócio vai para mais de 10 bilhões. Ele gastou 5 bilhões para asfaltar as ruas, várias ainda estão com buraco. Se você tivesse economizado nessas coisas, seja no subsídio, aumentou com tarifa zero aos domingos, e depois tem mamãe, não sei. O que acontece? Você está trabalhando com prioridades que dão mais mídia do que elas reduzem a desigualdade. O que é mais importante? As pessoas mais carentes terem saúde da família, terem médicos que visitem as suas casas, que cuidem da saúde básica delas, que às vezes elas têm doenças que elas nem sabem, como diabetes, uma série de outras doenças que são doenças silenciosas, e um médico da família vai ajudar a corrigir isso em tempo, ou é melhor a pessoa ou entrar no ônibus? E isso na verdade, é uma meia-verdade muito ruim e que é defendida por muita gente que vai nessa linha do transporte, porque essa é a história da fragmentação. Cada um cuida do seu. Um só cuida de ciclismo, outro só cuida do ônibus, outro só cuida disso. Só que no todo as pessoas saem perdendo. É muito melhor você usar o dinheiro para aumentar o tempo à escola integral, para ter médico de saúde da família, do que para dar dinheiro do tarifa zero, que será usado por quem não precisa. A tarifa zero, ela aparece de uma demanda popular ou de um lobby das empresas? O estudo vem das empresas. A demanda popular, ela é instigada por partidos que não estão ideologicamente contra a população, mas estão, por não estudarem políticas públicas, incentivam a população. Então, é como jogar lenha na fogueira. O sujeito, quem que não quer andar de ônibus sem pagar? Todo mundo. Só que a pergunta é, qual é a prioridade? Eu vou botar dinheiro para cuidar da saúde das pessoas, cuidar da educação, ou vou botar dinheiro para muita gente que não precisa andar de ônibus? A solução para essas coisas é você dar renda básica. A renda básica é um mínimo que a pessoa precisa para viver com dignidade, onde inclui o transporte naquele lugar, em determinado lugar. Cada cidade do Brasil, cidades pequenas têm um valor, cidades como São Paulo têm outro. Mas você tem que chegar nisso. Então, você tendo essa renda, você tem a renda que você fatura, a diferença é dada pelo governo. Só que aí a pessoa paga todas as coisas e não vem essas políticas compensatórias que normalmente não compensam e acabam favorecendo quem não precisa. Como no caso da tarifa zero, favorece a quem vai andar de ônibus sem precisar. É possível reduzir o preço da tarifa? É possível reduzir o preço da tarifa, agora não sei exatamente quanto, porque assim, a tarifa vem de uma planilha. Essa planilha não é estudada publicamente, é uma caixa preta. Essa planilha devia ser que nem na Alemanha,
vem todos os cursos, vem a planilha, e ser aberta para a população, para os técnicos que entendem poderem opinar e, sobretudo, a Câmara Municipal aprovar. Eu tenho quase a certeza que aí você consegue reduzir, porque a planilha inclui assim, troca de frota, não sei o que e tal, quer dizer, tudo isso é acrescentado logo, só que depois não acontece. Não troca a frota, não coisa. O número de ônibus que tem que passar por hora não é exatamente o que é prometido no contrato e tal. Então tem uma série de coisas que acontecem que estão na planilha de um jeito e são feitas do outro. Você espera o ônibus mais, é um grande exemplo. Então, se você realmente pegar a planilha, fizer um estudo profundo, ter a participação de técnicos opinando e a Câmara Municipal ser responsável por aprovar, e depois os aumentos só devem ocorrer com a aprovação da Câmara e com justificação com relação à planilha, eu acho que é possível reduzir o custo. E quais são os caminhos que a Prefeitura pode tomar para resolver essa questão? Então, primeiro, ela fazer uma planilha pública, aumentar esse processo de discussão sobre a planilha. Outra coisa é que ela precisa melhorar certos serviços de fiscalização. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, até hoje, não tem um sistema de GPS completo nos ônibus. Se você for em Londres, você sabe a hora que o ônibus vai passar naquele ponto, que é uma coisa hoje fácil, porque tem o GPS do ônibus, você tem um sistema ali no ponto e tal. Isso permite não só que as pessoas saibam quando o ônibus vai passar, e quem fica num ponto de ônibus à noite, sozinho, sabe como isso é importante, como é que é a angústia de você estar ali esperando, como isso também permite você fiscalizar se a empresa, de fato, ela está cumprindo os horários que ela precisa cumprir. Eu, várias vezes, acompanhei isso por outros motivos, e elas não estavam cumprindo. Visibilidade e transparência na planilha, discussão pública sobre a planilha, depois acompanhamento do sistema de fiscalização do transporte, e uma outra coisa muito importante que eu quero acrescentar. Há pouco tempo atrás, eu não sei dizer agora, mas há uns 4, 5 anos atrás, o número de ônibus que passa na Avenida Paulista é o dobro do que precisava passar. E por que os ônibus passam lá? Porque tem gente e as pessoas querem pegar gente. O cara quer ser remunerado, ele vai ganhar passageiro transportado, ele quer pegar gente. O que aumenta o trânsito na Avenida Paulista, enche de ônibus, quando não precisaria. Quer dizer, ali a Paulista é um tipo de corredor que leva para algum local. Então ali vão passar só os ônibus que têm esse trajeto, passam outros. Então seria você fazer uma coisa que a população nem sabe e não imagina, você fazer um reestudo dos trajetos. Por exemplo, Zona Leste, a maioria dos trajetos é todo radial. Ele vai do bairro para o centro e não tem trajeto perimetral. Então, quem mora na Zona Leste num lugar e trabalha no outro, está complicado. Ele não tem um processo perimetral. Ele tem que pegar e se meter em algo radial que o obriga a rodar mais. Então, essa questão do trajeto dos donos é tudo uma questão de bom senso, que, na verdade, não está sendo seguida, infelizmente. E para cidades pequenas e médias, como é que a tarifa zero pode se comportar? Muito bom essa pergunta, porque isso leva a um ponto da meia-verdade. Sim, cidades pequenas e médias, principalmente cidades médias que foram formadas com um centro muito complicado em termos viários, ruas pequenas, como Taubaté, por exemplo, estreitas e tal, e depois o comércio se expandiu e as pessoas da periferia não têm acesso a esse comércio, funciona. Porque aí, quando você faz a tarifa, primeiro, tem pouca gente se deslocando, então o custo vai ser menor, tem menos gente, né? Porque nós estamos falando de cidades pequenas e médias, como São Caetano. São Caetano é uma cidade geograficamente pequena. Então lá funcionou, o prefeito fez, lá funcionou. Mas ali no exemplo, porque você não deve olhar São Caetano pelo faturamento, você deve olhar pelo tamanho geográfico. Então, quando você coloca uma população que não tem contato com o comércio, funciona. Só que isso não acontece em São Paulo. São Paulo já tem os comércios de bairros, tem centro. Você vai ter o Shopping Tatuapé, você vai ter o Shopping Itaquera, você vai ter lojinha em Itaquera, você vai ter lojinha lá.
Então já existe um comércio que não precisa o sujeito pegar um ônibus para vir no comércio no centro. Até pior, porque senão ele vai gastar o dinheiro dele, que é um dinheiro do cidadão da Zona Leste, ele vai gastar em enriquecer alguém que está fora da Zona Leste. E a Zona Leste vai continuar pobre. Então, para cidades pequenas, algumas, ou uma boa parte, funciona. Para cidade média, algumas. Para cidade grande, não. E isso é explorado. Isso é Brasil. Definitivamente, tarifa zero não é prioridade para você gastar o dinheiro público. Você acredita que a tarifa zero é uma política que ajuda a combater a desigualdade? Você acha que a tarifa zero é uma prioridade entre as coisas que a população carente mais precisa? Curta, compartilhe, comente, participe. Isso é Brasil.